Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor a todos. Hoje nós iremos estudar a lição da Escola Bíblica Dominical desse domingo, que é a lição de número 5, que diz que a dessacralização da vida no ventre materno. Nós vamos estudar nesse domingo uma lição e um tema muito polêmico que vem se discutindo ao longo desses anos e que tem crescido de forma avassaladora nesses últimos dias. E eu quero pontuar algumas coisas desta lição para você, professor, para você que vai participar dessa aula e vai contribuir para o crescimento de cada um das pessoas que estarão ali participando desta aula. É o significado da palavra dessacralização. Esta palavra ela veio do grego, que significa fazer perder o caráter sagrado. A palavra dessacralização significa fazer perder o caráter sagrado. Ou seja, aquilo que é sagrado, segundo a Bíblia Sagrada, tem sido de forma tremenda essa dessacralização, tirando esse caráter sagrado com relação à vida. E o texto da Bíblia Sagrada que está registrado na nossa lição é em Lucas capítulo 1, do versículo 26 ao 33, e o versículo 39 ao 45, que vai falar do nascimento virginal de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Pois bem, a primeira coisa que nós precisamos pontuar aqui é que Deus, meus amados, Ele é o autor da vida. Deus é o autor supremo da nossa vida. Gênesis capítulo 2, versículo 7, Deus coloca no coração o desejo de criar o homem. E a Bíblia diz que Deus cria o homem do pó da terra. E quando Deus o cria, a Escritura diz que Deus sopra nas suas narinas o fôlego de vida. E aquele ser passou agora a ser alma vivente. E outra coisa interessante é que a Escritura ela valoriza desde a concepção do ventre materno o ser humano. Se você pegar o Salmo 139, do versículo 3 ao 16, você vai ver a importância que tem o ser humano desde o ventre. E nós temos vários exemplos bíblicos de homens na qual Deus os chama para uma determinada função, para um determinado trabalho profético, e Deus dizendo que chamou o indivíduo desde o ventre da sua própria mãe. Se você pegar o livro do profeta Jeremias, por exemplo, quando Deus chama Jeremias para ser profeta, Deus diz a ele assim: Jeremias, desde o ventre da tua mãe eu lhe chamei, e as nações eu já lhe dei por profeta. Então, para você entender que Deus, em primeiro lugar, Ele é o autor da vida, é o supremo autor da vida. E a ideia progressista dessas ideologias, elas reivindicam o quê? Que o ser humano tem autonomia na sua própria vida. Que o ser humano, ele tem autonomia no seu próprio corpo. E nós vamos ver aqui, em primeiro lugar, a nossa lição, ela destaca o nascimento e o anúncio do nascimento de Jesus. É interessante nós observarmos que ao longo da trajetória bíblica, ao longo da trajetória histórica, profética, o anúncio do Messias e da sua vinda, do seu nascimento, ela vem crescendo de forma poderosa. Por exemplo, os profetas proferiram várias vezes o nascimento virginal de Jesus. Isaías, por exemplo, no capítulo 7, versículo 14, Isaías capítulo 9, Salmos de número 89, versos 3 e 4, vai narrar e reivindicar de forma fidedigna, dentro dos anais proféticos históricos, o nascimento e o anúncio do nascimento de Cristo. Haja vista que esse anúncio nos anais proféticos se cumpre agora nas páginas do Novo Testamento.
Dentro do Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas está registrado o nascimento virginal no ventre de Maria, conforme Lucas capítulo 1, versículo 26 e 27, Lucas capítulo 1, versículo 31, na qual será chamado o seu nome Jesus, e Lucas capítulo 1, versículo 34. Após o anúncio do seu nascimento, nós vamos entender também que esse nascimento é de forma miraculosa essa concepção. É de forma miraculosa essa concepção através do anjo Gabriel, que no tempo determinado ele desce, conversa com Maria e diz a ela: Maria, fica tranquila, porque o que vai nascer de ti não é teu, é do Espírito Santo. E a Escritura diz, em Lucas capítulo 1, versículo 35 em diante, que descerá, o anjo dizendo a ela, descerá sobre ti o Espírito Santo. Você será cheia do Espírito, Maria, porque o que nascerá de ti, este menino, é o Santo de Deus, é o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A outra coisa que nós devemos pontuar é que o nascimento, ele é uma bênção de Deus. A vida gerada no ventre de uma mulher, diz a Escritura Sagrada, que é um milagre. Eclesiastes capítulo 11 e verso de número 5, a Escritura exalta dizendo que a vida no ventre materno, concebida no ventre de uma mulher, é um milagre. A vida é um milagre de Deus. Se tem o maior presente que Deus concedeu à humanidade, são duas coisas. O primeiro presente é a vida concebida no ventre. O segundo presente é este indivíduo que passou a ser alma vivente, ter um encontro com o segundo presente, que é Cristo. Então nós temos dois tipos de vida. A vida concebida no ventre materno, que é uma dádiva, é um presente, segundo Salomão. E a segunda vida, ela é constituída através de Cristo. Por isso que Paulo vai dizer e escrever aos Efésios, no capítulo 2, versículo 1 e 2, dizendo que nós estávamos mortos em nossos delitos e em pecados, mas Cristo nos deu vida quando estávamos mortos. Deus seja louvado por isso. Então, nós já de início queremos dizer que o fato de você estar vivo, de eu estar vivo, isso é uma dádiva de Deus. É um presente de Deus para a humanidade. É vida, é paz, é alegria. E por isso que nós devemos, meus amados, ter essa importância e dar importância à vida. Não devemos fazer aquilo que nós queremos fazer. Nós devemos fazer segundo o que a Bíblia manda fazer com a nossa vida. É uma dádiva, por isso o nascimento de filhos é uma recompensa. Por isso que o nascimento dos filhos é um presente de Deus, conforme está no Salmo de número 127, e o verso de número 3. E aqui eu quero destacar para você o significado da palavra vida no original. A palavra vida no hebraico significa sharim. Essa palavra no hebraico significa e descreve a vida no sentido literal. Se descreve a vida no sentido da criação, conforme Gênesis 2:7. Vida no hebraico é sharim, que dá o sentido literal da vida, no sentido carnal da vida. Fomos criados de forma sharim, fomos criados, fomos feitos alma vivente. Isso no sentido literal. Temos um outro significado da vida no hebraico também, que significa nefesh. Essa palavra nefesh no hebraico, traduzindo para a nossa língua, descreve alma, descreve ser vivente, descreve estar vivo. Por isso que Paulo descreve, nós estávamos mortos, mas ele nos deu vida, é o nefesh, nos tornou alma vivente.
nos deu vida enquanto estávamos mortos. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro significado da palavra vida no hebraico é etz charim. Essa palavra, ela significa um outro contexto de vida, que é a árvore da vida. Por isso que nós, crentes em Cristo, não morremos, mas passamos da morte para a vida, disse Jesus. E lá na eternidade, iremos ver esse etz charim, que é a árvore da vida. Que Deus seja glorificado pela vida que tem nos concedido. Agora, no tópico 2 da nossa revista, trata sobre o projeto ideológico, que é a cultura da morte, em um conjunto de ideias que visa modificar o conceito da vida. Essa cultura, meus amados, vai totalmente ao contrário das Sagradas Escrituras. Enquanto a Bíblia prega sobre a vida, sobre o Sharim, sobre o Nefesh, sobre o Etz Charim, que é a árvore da vida, essa cultura da morte, esse projeto ideológico, prega totalmente ao contrário à vida, pregam a morte. Eles pregam e as suas pautas estão inseridas dentro da legalização do aborto. Está inserido a eutanásia. Está inserida a apologia ao suicídio. Está inserida o controle da natalidade. Mediante essas estratégias culturais, intelectuais e políticas, impõe-se na agenda da desconstrução da sacralidade da vida. É algo caro à cultura cristã. Como vimos ali no tópico anterior, que a vida é uma dádiva. Essas ideologias pregam a morte, que você tem domínio sobre a tua vida, que você tem domínio sobre o teu corpo. Não, meu amado, aborto é pecado. Eutanásia é pecado, suicídio é pecado. Nós, como crentes em Cristo Jesus, declaramos segundo a Bíblia Sagrada, somos contra o aborto. Deus concedeu vida para a humanidade. Deus concedeu o Sharim, no hebraico, a vida, a alma do ser vivente. Não podemos aceitar esse tipo de coisa. A segunda coisa que nós vamos observar aqui é o direito sobre o aborto. Essa cultura pós-moderna, essa cultura ideológica, insiste que é direito do ser humano a autonomia sobre o seu próprio corpo. Ou seja, eu que sei o que eu faço da minha vida. Se eu quiser cometer o aborto no sentido feminino, cometo. Se eu quiser cometer o suicídio, cometo, é problema meu. Se eu quiser cometer algum ato ilícito, a eutanásia, é problema meu. A autonomia está sobre o meu próprio corpo. Esse é o slogan dessa ideologia, dessa defesa à liberdade do corpo, à liberdade sexual, à liberdade à prostituição, ao direito ao aborto, à eutanásia, ao suicídio, entre outras coisas. Irmãos, estamos vivendo tempos difíceis, onde já se viu tirar um ser vivo do ventre materno. É uma pessoa, é uma vida, é alguém que Deus colocou ali dentro. Nós não temos esse direito. Essa prática do aborto, meus amados, ela é uma interrupção do nascimento por meio da morte, do embrião ou do feto. É o ato de descontinuar a gestação do ser vivo. É você interromper a vida daquele indivíduo.
É você parar aquele indivíduo a vida. É não permitir que ele venha desfrutar daquilo que Deus fez. O termo gestação aqui, ele vem do original do latim e significa gestazione, que se refere ao tempo em que o embrião fica no útero desde a concepção até o nascimento. Nesse caso, meus amados, nós vemos e entendemos, conforme está também aqui na nossa lição, que o aborto pode ser não intencional. O aborto pode ser não intencional. Ou provocado no período da gestação. Se você pegar a lei de Moisés, Êxodo 21, versículo 22 e 23, isso era considerado um ato criminoso quando acontecia um aborto. A não ser que seja de ordem natural. Os intérpretes do Decálogo, por exemplo, o que eles falam? Eles falam que concordam que a proibição do aborto está incluída dentro do mandamento bíblico, onde ele fala, não matarás. E aqui eu parto e encaminho aqui para a reta final, que é a sacralidade da vida. A vida, ela é inviolável. A vida humana, ela é sagrada. Cuide bem da sua vida. Cuide bem do seu emocional. Cuide bem dos seus filhos, o presente que Deus nos deu. Pois é um ato criativo de Deus. O autor é a fonte originária no fôlego da vida. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Jó capítulo 12, versículo de número 10. Nessa perspectiva, o princípio da sacralidade assegura a dignidade da pessoa, do ser vivo, da vida. Por isso que Jesus disse assim, olha, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Ninguém tem o direito de violar a vida do outro. Que Deus guarde a nossa vida, que Deus guarde a nossa geração, que Deus guarde as nossas mulheres, que Deus guarde os familiares, que nunca venham pensar em fazer uma desgraça dessa, a não ser que seja de ordem natural, que aconteça de forma espontânea. Que Deus abençoe a nossa vida. E aqui eu encerro. Que a gestação e a procriação do ser humano, guarde isso, são bênçãos de Deus para a nossa vida. Gênesis capítulo 9 e versículo de número 7. A concepção de Cristo no ventre de uma virgem certifica a sacralidade da vida intrauterina. Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus guarde o nosso país, que Deus guarde a nossa cidade, que Deus direcione os nossos governantes para que o aborto nunca seja liberado no nosso país. Que Deus abençoe você e tenha uma excelente aula. É apenas aqui uma introdução do que vai ser discutido. Dentro da classe, discuta com o professor. Professor, incentive os alunos para entender aquilo que passa na cabeça deles. Deus abençoe.